Aqui. No gráfico do Ethereum barra USDT, eu já tinha antecipado para vocês que eu acreditava que depois do demerge nós íamos retomar a queda, né? E o mercado estava muito alavancado, apostando em alta depois do demerge. E o que se sucede é topos e fundos descendentes com o rompimento verdadeiro desse suporte aqui, tá? Então o Ethereum é mais um que vai derreter grandemente. Na minha opinião, no mínimo vai voltar para os $800, no mínimo. Então eu espero uma queda temporal aqui até esta região, no mínimo. E se ele repetir o bear market anterior, que não tinha todo esse contexto macro favorecendo para mais queda, tá? Se ele repetir, e aí nós vamos fazer uma pequena leitura aqui de ciclo. Nós temos aqui o canal paralelo, ó, pessoal. Até onde o Ethereum pode chegar nessa baixa caso ele repita o ciclo passado. Tá? Então, nesse ciclo aqui, o movimento dobrou. Né? O movimento da tendência mensal dobrou e depois ele fez aqui o bull trap, né? O bear trap, aliás. Ele fez o bear trap e conseguiu retomar uma tendência de alta durante um semestre. E aí nós temos o seguinte, o Ethereum, ele pode ir mais além do que eu estava esperando, tá? Eu estava esperando a Ethereum deixa eu ver vamos pegar aqui um pouquinho, deixa eu ajeitadinho aqui, ó, pronto. Eu estava esperando a Ethereum a $500, mas eu acho que o Ethereum pode ir a $200 por unidade. Ou seja, ele pode cair mais 50% dos 50%. Aqui seria $500 aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tô... Volta. Tá errado isso aqui. Tem que ser o mensal. Eu quero pegar o mensal. Aqui, ó. Você tem que pegar todo o movimento aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora vai para 200, tá? Então quem quiser Ethereum a 200 provavelmente vai pegar, se ele repetir o ciclo passado, tá? Então no ciclo passado a gente foi no mensal. O mensal dobrou a tendência de baixa, né? Nós caímos no ciclo passado de $1.500, topo histórico, até $96. No próximo ciclo agora, por conta do contexto de bear market, né, apertamento quantitativo, se a gente perder esse suporte aqui, tá? Tem dois suportes majoritários aqui embaixo que são interessantes. Os $400 praticamente e os $180, tá? Então se a gente repetir o bear market passado, a gente pode bater esses dois níveis aí. Conforme eu expliquei para vocês, abaixo de $1.000 eu vou estar comprando, tá? Então eu vou estar comprando e acumulando o máximo que eu puder, trabalhando para isso, né? O máximo dentro dessa zona aqui, ó. Dentro dessa zona aqui, ó. Tá? Entre $1.000 e $400. $1.000 e $400. Aqui eu acredito que nós podemos consolidar fundo do Ethereum nesse ciclo. Para se ele perder os $400 e for para ali $200, 150, 180, é mais difícil, tá, gente? Então seria um período que ficaria por pouco tempo. Por poucas semanas, talvez um mês no máximo. E no caso, para isso acontecer, teria que ter um apertamento quantitativo muito maior do que o esperado, tá? Então teria que superar os 4% projetado aí pelo Banco Central até o final do ano. Pelo que o Banco Central está projetando, me parece que a queda máxima do Ethereum vai vir aqui nos $400, mas eu já espero Ethereum a $400, tá? Eu já acredito que ele vai perder. Ele tem fundamentos macro para isso, para perder essa região, para perder esse suporte dos $800, mas aqui em $800 eu vou já estar comprando. Por quê, pessoal? Porque aqui tem um suporte que pode ter um bear trap aqui, tá? Se a gente não sabe quanto tempo vai ser esse ciclo, quanto tempo ele vai demorar, a gente sabe que ele vai ser muito mais longo do que o anterior. Então o que acontece? Ele pode ainda fazer um pullback aqui nessa região. Então esse pullback aqui talvez eu vou tentar capturar aqui em $800, né? E lá na frente ele ainda pode no ano que vem cair realmente, né? Para os $400 ou até abaixo dos $400.
Lembrando que o mercado ele faz movimento em ondas, ele também não repete geralmente o que acontece exatamente no ciclo anterior, tá? Mas se a gente pegar e traçar um canal paralelo do topo máximo à mínima máxima do mensal e jogar para baixo, né, contando com os pullbacks, a gente pode chegar nesses níveis de preço aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, se ele chegasse a 180 dólares, o Ethereum chegaria pela primeira vez na história na sobrevenda mensal, tá? O que seria absolutamente uma oportunidade histórica, uma oportunidade que as pessoas nunca mais conseguiriam ver na vida, tá? Então é muito importante que quando a gente faz e traça esses gráficos, é entender que a gente não prevê o futuro, mas que a gente pode se preparar para ele caso aconteça. Então, caso aconteça, eu preciso saber, porra, se eu comprar Ethereum a 400 dólares, é uma boa relação risco-retorno para o longo prazo? Com certeza. Abaixo de 1.000 dólares, qualquer compra de Ethereum é um excelente risco-retorno para o longo prazo. Por quê? Porque o Ethereum vai se tornar cada vez mais desinflacionário, até em algum momento, possivelmente por conta das taxas mais elevadas, se tornar deflacionário, tá? Principalmente depois da atualização do Demerge. E o Ethereum ainda tem muitas atualizações para receber ao longo dos próximos 5 anos. Então, com essas atualizações, o mercado vai especular para cima em alguns momentos, tá? E nesse momento você vai ver aí, provavelmente, muito dinheiro entrando. O gráfico mensal do Ethereum barra Bitcoin antecipa que nós vamos ter quedas pela frente, tá? Por quê? Porque nós tivemos um engolfo de baixa no gráfico mensal que ainda não fechou, que só vai fechar no dia 30, né, de setembro, quando fechar o mês. Mas o que nós enxergamos aqui é realmente uma batida de topo, um topo mensal mais baixo do que o mensal anterior. Então, aqui nós temos um topo, aqui nós temos outro topo. Esse topo é mais baixo do que esse topo aqui. Quando nós temos topos mais baixos do que o topo anterior no mensal, nós precisamos validar a perda mensal, certo? Então significa que dessa semana em diante, desse mês em diante, quem segurar Ethereum vai perder Bitcoin, tá? Nós vamos mudar o ciclo. E agora nós temos um engolfo abissal de baixa no gráfico semanal com rompimento verdadeiro da média 8 semanal, já perdendo o fundo semanal anterior, o que significa que as próximas semanas quem segurar Bitcoin vai aumentar a sua quantidade de Ethereums, provavelmente, tá? Além disso, nós temos o Bitcoin, a dominância do Bitcoin também. Então, a dominância do Bitcoin, que fez Bear Trap, que é o movimento que eu mais gosto no mercado, né? Que é um movimento de fundo verdadeiro e topo verdadeiro, é Bull Trap e Bear Trap. Então, o que é um Bull Trap? Bull Trap é quando faz um movimento de alta, ou seja, o preço ou a dominância aqui no exemplo sobe um pouco mais alto do que o topo anterior, faz uma falsa sensação de que vai entrar em tendência de alta e ele retoma. E ao mesmo tempo ele fez um Bear Trap embaixo. Então ele rompeu um pouco o fundo anterior e não perdeu, e está voltando para cima. O que significa que a dominância do Bitcoin está ganhando valor perante as altcoins. Então significa que o Bitcoin vai se valorizar perante as altcoins e as altcoins tenderão a derreter. Isso acontece com o processo que é o seguinte: quando o mercado derrete, o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado maior. Então, quando o tamanho de mercado é maior, a volatilidade intrínseca do ativo é menor, tá? Então, ele tem menos volatilidade em relação às altcoins. As altcoins, por terem menos capital, elas têm uma volatilidade intrínseca maior. Nesse contexto, então, nós temos o seguinte: nós temos uma barra de reversão no gráfico da dominância do Bitcoin, mostrando que na semana passada virou a dominância, o Bitcoin começou a se tornar mais forte que as altcoins, e agora ele tem a pretensão, né, a dominância tem a pretensão de voltar para cima, tá? Se ele voltar para a posição superior aqui, significa que num possível derretimento de preços dos ativos, que é o que vai acontecer na minha opinião, nós vamos ter uma valorização do Bitcoin. Só que tem um detalhe: se a gente pegar o gráfico do dólar, o dólar tem características do quê? De ganhar valor perante todas as outras moedas, inclusive o próprio Bitcoin e moedas de outros países. Então o dólar faz topos e fundos ascendentes desde o início do ano.
Aliás, desde junho de 21, tá? Então, desde junho do ano passado, topos e fundos ascendentes, dólar se valorizando, e isso é representado pelo aumento do apertamento quantitativo, tá? Então, Ray Dalio, que é um dos caras que eu mais admiro aí no mercado financeiro, dono de uma hedge fund, de umas hedge funds mais famosas do mundo, né? E que ensina muito sobre ciclos econômicos para vários economistas, pessoas, investidores e tudo mais. Ele é um dos grandes aí. Ele é o guru do primo rico, tá? Basicamente, o Ray Dalio comentou que as ações podem cair 20%. Daí a gente lembra do seguinte: se as ações caem 20%, as ações elas têm um tamanho de mercado, as ações do S&P 500 têm um tamanho de mercado muito maior que o do Bitcoin. O Bitcoin é muito mais volátil que as ações do mercado do banco dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Então nós temos o seguinte: se as altcoins derreterem mais 20%, se as ações derreterem mais 20%, o que nós vamos dizer do Bitcoin? Cara, o Bitcoin vai derreter mais 50% se isso acontecer. E eu acredito que isso vai acontecer. Porque com o apertamento quantitativo, o acesso ao empréstimo para investidores institucionais, ele é prejudicado. As empresas elas não conseguem se expandir. Então a certeza que eu tenho de queda, ela é de 99,9%, deixando aquele 0,1% de safadeza. 0,01% de safadeza. Mas 99,99% de chance do mercado de ações cair, derreter, e o Bitcoin e a cripto também, tá? Então, se a gente tivesse uma queda, onde levaria o preço ou a pontuação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos ao nível de 3.200 pontos, um derretimento de 20% em relação aos valores de hoje, nesse contexto macroeconômico, nós vamos ver Bitcoin derretendo mais 50%, talvez a Ethereum também caindo uns 80% do preço atual, tá?